A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Edmundo Pereira, aluno de graduação em Teologia da Unicesumar. Quero agradecer ao professor Dr. Sérgio Gini, pela oportunidade de discorrer sobre a epistemologia da religião. Epistemologia é o estudo através do qual o conhecimento se estrutura nas diversas áreas da ciência e da filosofia. No nosso caso específico, veremos como se estruturou o conhecimento nos estudos da religião em três principais escolas de pensamento: o funcionalismo, a psicanálise e o marxismo. Funcionalismo é uma teoria de pensamento que surgiu na França no final do século XIX, cujo principal expoente é o sociólogo Émile Durkheim, 1858-1917. Autor que mais influenciou a sociologia da religião em suas obras As Formas Elementares da Vida Religiosa, publicada em 1912. A teoria de Durkheim tem um fundo etnológico que tem a ver com as origens das sociedades. Para tanto, trabalha com o conceito de totemismo, que seria a utilização de totens. Totens, a palavra totens significa parentes, né? Figura de animais que representam o antepassado mítico do qual o clã descende. O totem vai influenciar toda a formação do ser humano moderno, principalmente relacionado com a epistemologia da ciência e filosofia. O totem é a forma mais sensível da religião. Para Durkheim, a religião é o mito que a sociedade faz de si mesmo. A preocupação de Durkheim não será a origem da religião, mas os efeitos dela na sociedade. A religião como produtora de solidariedade social. Resumidamente, vimos a estrutura do funcionalismo defendida por Émile Durkheim. Agora vamos ver a corrente psicanalítica da epistemologia da religião. Muito bem, vamos ver a psicanálise. O maior expoente dessa corrente de pensamento é Sigmund Freud, de 1856 a 1939, que foi tentar a compreensão entre o homem primitivo e o neurótico, que é o homem atual. Vai para partir da compreensão entre o caráter etnográfico do totem, o mesmo totem que Durkheim já havia se debruçado, e com caráter psicanalítico, que é o que ele chama de tabu. O tabu tem explicação, mas seria exogâmico. A proibição das pessoas do mesmo clã contraírem casamento. O totem é o deus totêmico. Totem e Tabu foi uma obra publicada por Freud em 1913. Segundo Freud, a cultura atual está baseada nos antigos totens e tabus.
configura o complexo de Édipo como verdadeiro, onde os filhos se rebelam contra o pai, a ponto de matá-lo, para se apossar das mulheres que eram propriedade do pai. O totem seria a figura do pai, que representa o sagrado, gerando nos filhos um remorso por terem naturalmente matado o pai, né? A religião seria uma neurose universal para Freud, né? que seria contida pelo remorso e a reconciliação. Olha aí como Freud vê a religião, né? Muito bem. Outro pensador da escola psicanalítica é o Jung, que nasceu em 1875 a 1561, que dizia que a religião é benéfica para a sociedade. Era uma expressão natural do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo, memória ancestral que ficaram gravadas no nosso inconsciente, individual e coletivo, gerando marcas, que são os arquétipos, que seria a fonte tanto dos sonhos como dos mitos da religião, que são instalações mentais. Os mitos e os sonhos estabilizam a consciência de si mesmo, para Jung, né? Para Jung, os seres humanos nasceram como um arquétipo de Deus. Deus existe como um fenômeno psíquico. Não se preocupa com a existência ontológica de Deus, mas com a existência fenomenológica. A aceitação de nós mesmos se dá através da religião, para Jung, né? E funciona como um processo de estabilização do indivíduo. Dessa forma, vimos a escola psicanalítica da etimologia da religião, do pensamento de seus dois maiores expoentes, Freud e Jung. Agora veremos a escola marxista, cujo seu maior expoente é Karl Marx, de 1818 a 1883. Marx se apresentou a alienação marxista, corrente que reconhece a religião como um processo de alienação do ser humano. Para Marx, a religião é um mal. É a mais pura ilusão que provoca o mal por meio da religião, que opera como ideologia do capitalismo. Não podemos descartar a religião, pois ela deve ser investigada em razão da função que exerce na sociedade. Marx não se preocupa com o conteúdo da religião, mas com os efeitos dela na sociedade. A religião sanciona os modos de exploração do mais fraco pelo mais forte. Marx apresenta a abordagem econômica da religião, que a classifica como o ópio do povo, né? Marx vai classificar a religião como o ópio do povo por conta que ele diz que a religião é uma alienação para a sociedade. Muito bem, dessa forma vimos uma exposição resumida de tudo que aprendemos sobre essas três escolas importantes do estudo da epistemologia da religião, na disciplina Estudo das Religiões. Agradecemos a oportunidade. Que Deus nos abençoe.